Brasil tem hoje uma área de mais ou menos 80 milhões de hectares de pasto com algum nível de degradação, o que é uma quantidade absurdamente grande de terra, maior do que muitos países do mundo, que poderia estar produzindo muito mais, mas em vez disso está só piorando. E agora mesmo, enquanto a gente está aqui conversando, tem muito companheiro fazendeiro que não está vendo, mas isso já está acontecendo na sua propriedade, comprometendo desde já a produtividade e a lucratividade futura da sua atividade. Pois então é de urgente precisão adquirir informação segura, primeiro para pôr um paradeiro nesta consumição e depois para mudar esta situação e começar a se preparar para fazer a intensificação da produção. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como isso pode ser feito, a gente convidou a doutora Janaína Martuscello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de São João del Rei, nas vertentes do sertão das Minas Gerais, onde ela também é professora na Universidade Federal local. Boa noite, doutora Janaína. Para a gente aqui do Terra Viva DBO na TV, ter a sua presença virtual no programa 2 vezes na mesma semana é uma satisfação dobrada. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para esta prosa. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cisne, e a todo mundo que está nos assistindo. É um enorme prazer participar aqui com vocês. É muito bom. Muito obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra. Ô, Janaína, o que é que aconteceria com a produção da agropecuária brasileira se a gente conseguisse recuperar aí, digamos, 10% das áreas de pastagens degradadas que a gente tem no país hoje? Se a gente recuperar só 10% das nossas áreas degradadas, nós vamos avançar muito em produção. O que não pode acontecer, Sidney, é muito interessante falar isso aqui para vocês que tá aí, pessoal nos acompanhando, se a gente recuperar todas as nossas áreas degradadas, nós não vamos ter mercado para receber o nosso boi, nem tampouco teremos boi para poder estar nessas áreas. O que vai acontecer com a nossa pecuária é que grande parte das nossas áreas serão cedidas à agricultura e vai permanecer na atividade aquele pecuarista que conseguir intensificar. Então, a recuperação de 10%, 15% das nossas áreas degradadas vai aumentar muito a nossa produtividade, mas nós vamos ter que trabalhar nessas áreas de forma intensificada. Ô, Janaína, por que o problema do pasto degradado chegou a esse ponto e a esse tamanho no Brasil, hein? Então, Sidney, um pasto, ele não se degrada do dia para a noite, né? A gente não vai agora com um pasto lindo, nós vamos deitar, dormir, descansar e nós vamos chegar amanhã e vai estar completamente degradado. Ele é um processo que ele se instala paulatinamente. Então, o nosso amigo pecuarista, ele tem que perceber os sinais para que ele consiga frear a degradação. Então, uma dinâmica interessante dentro da fazenda, Sidney, não é simplesmente a gente recuperar as áreas degradadas. Tão importante quanto recuperar o que está degradado é a gente frear esse processo de degradação. Então, paralisar esse processo dentro da fazenda é importante. Então, uma informação, né, aqui para os pecuaristas que nos acompanham. Se você tem um pasto que está iniciando o processo de degradação e você tem um que está completamente degradado, ataque primeiro o que está iniciando o processo de degradação, porque você vai investir menos e vai ter um retorno, né, mais rápido, e com isso você vai conseguir fazer caixa para depois arrumar aquele que está degradado. Porque se você atacar o que está muito degradado primeiro, você vai acabar deixando o outro também em degradação. Então, o passo que nós temos que olhar primeiro é o que está começando a se degradar e não deixar essa degradação avançar. Porque senão você fica com 2 pastos degradados. O problema é a gente, muitas vezes, negligenciar os sinais que o pasto está nos dando que ele está entrando em degradação. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é que começa a degradação numa área de pasto? Como é que o pecuarista vai perceber esse processo? Existem 3 principais motivos, né, que são causas de degradação de pastagens. O primeiro é a má formação dos pastos, e é muito ruim eu ter que estar dizendo isso aqui, mas é absoluta verdade. Nós formamos muito mal os nossos pastos no Brasil. Nós precisamos melhorar as técnicas agronômicas de formação de pastagem. Uma calagem bem feita, uma semente de qualidade, uma adubação de cobertura, isso é fundamental. Então, como é que um pasto que foi mal formado vai ser bem manejado? Não tem como, porque ele não fechou completamente o solo, está cheio de planta daninha, então não dá para manejar bem. A segunda causa de degradação de pastagens no Brasil é
o manejo errado. Erramos muito na lotação dos nossos pastos, não sabemos fazer controle de capacidade de suporte. E por último, mas não menos importante, é a falta de reposição de nutrientes. É a gente acreditar que os nossos capins não suportam, né, que os nossos capins suportariam os solos fracos e não fazer uma reposição adequada de nutrientes. Porque o solo, pessoal, não é um recurso infinito, uma hora acaba os nutrientes. Então, se o solo não tem nutriente, a planta não absorve. Se ela não absorve, ela não se desenvolve. E aí a gente vai ter problema com ganho de peso baixo, taxa de lotação, né, que muitas das vezes está além daquilo que o pasto suporta e começa a ter pasto rapado. Então, essas são as causas de degradação. Má formação de um pasto, manejo errado e não reposição de nutrientes. Janaína, quer dizer então que o fazendeiro não pode querer economizar dinheiro com a adubação da pastagem, né? Na verdade, Sidney, ele pode fazer o uso da adubação de forma estratégica para ele otimizar o seu recurso. Porque não adianta também a gente fazer uma aplicação errada de adubo. Nós precisamos saber o que o solo precisa, né, em que quantidade ele precisa e a época certa de fazer a aplicação desse adubo. Porque a adubação de pastagem, se ela for feita de forma errada, né, e sem nenhuma estratégia, ela pode dar prejuízo, sim. Em contrapartida, se a gente faz uma adubação de pastagens assertiva, de forma correta, respeitando o resultado da análise de solo, aí sim nós vamos ter pastos produtivos e intensificados. Porque existem duas formas de você levar a adubação para dentro da fazenda. A primeira forma é para a gente manter a produtividade. Se a gente não repõe o nutriente, ano após ano, o nosso pasto vai perdendo produtividade, vai ficando rapado com planta invasora. Essa é a adubação de manutenção, que obrigatoriamente todo ano nós temos que fazer, com doses baixas de adubo de acordo com as necessidades do solo. E existe também a adubação para intensificação. Aí nós vamos fazer investimentos mais altos, vamos colocar doses mais altas de adubo para que a gente consiga aumentar a lotação. Fazendas conseguem, então, fazer planejamento para cada ano nós aumentarmos os níveis de adubação, aumentarmos a lotação e a lucratividade. Mas tudo tem que ser feito com conta para a gente saber se economicamente isso vai nos trazer um retorno de fato. Ô, Janaína, como é que a amiga fazendeira que está assistindo a gente faz para calcular qual é a oferta de forragem nas suas áreas de pastagem? Excelente pergunta, Sidney, mas eu vou ainda dar um passinho para trás para a gente, antes de falar do cálculo da oferta, eu queria falar para nossa amiga fazendeira, por exemplo, que ela precisa saber quanto de capim a fazenda dela produz. Nós não vamos conseguir calcular a oferta, nós não vamos conseguir calcular a capacidade de suporte se nós não fizermos medição de produção de pasto. Nossa, professora, mas isso é muito difícil em nível de campo. Não é uma tarefa fácil, mas o treinamento da equipe faz toda a diferença para que a gente coloque isso dentro da rotina da fazenda. Tá? Então, nós precisamos ter medições mensais de produção para que a fazenda possa gerar um gráfico de produção de massa de forragem e que a gente possa, a partir desse gráfico, conseguir entender a dinâmica de oferta de forragem desses pastos ao longo do tempo. Quanto mais coleta tiver, mais robusto vão ficar esses dados. Como é que a gente entende a dinâmica de chuva, por exemplo? A maioria de nós anota as chuvas, choveu tantos milímetros, não choveu, agora eu posso jogar um adubo ou não posso. Então, nós temos que adquirir o hábito dentro da fazenda de fazer esse cálculo também, Sidney, de quanto de capim produz. Porque se você chega para um sojicultor, ele sabe exatamente qual foi a produção por hectare da soja, ele sabe por que produziu mais ou por que produziu menos. O pecuarista, muitas das vezes, nem sequer sabe quantas toneladas de capim ele tem produzindo por hectare. Então, essa medida é importante, porque é ela que vai ditar para mim a capacidade de suporte e a oferta de forragem. Então, nós precisamos medir isso para que a gente possa, então, fazer uma estimativa da oferta e, a partir da oferta, nós ajustarmos a lotação. Então, quando você tem a oferta na mão, ou seja, quando você avaliou, quando você mediu, quando você pesou e anotou, aí você consegue ajustar isso junto com a taxa de lotação. Então, nós precisamos começar a adquirir o hábito dentro da fazenda de medir produção de capim. Precisamos aprender a fazer isso.
Ô, Janaína, bom, eu tinha mais umas 10 perguntas para fazer para você a respeito desse assunto, que é muito complexo e muito amplo, né? Mas você vai fazer uma palestra sobre isso tudo que a gente falou no encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria, né? Quando e onde vai ser o evento? E vai ter lançamento de livro também, né, Janaína? Isso, exatamente. Nós vamos lançar lá nesse evento da Scott, que é, na verdade, um encontro que tem que estar no calendário do pecuarista brasileiro, né? Então, é um encontro muito bom, que se fala desde formação e manejo de pastagens até intensificação, passando também por mercado. Então, o pecuarista que quer ter uma pecuária rentável e competitiva, ele tem que estar nesse encontro para fazer network. O encontro acontece nos dias 24 e 25 de setembro em Ribeirão Preto. Eu vou estar lá para falar justamente sobre a oferta de forragem, manejo de pastagens. É um assunto que, sim, me deixa muito motivada. Então, a gente está preparando uma palestra muito bacana. E vou estar lá também, Sidney, para lançar o terceiro livro da nossa trilogia. Nós fizemos uma trilogia que é um passo a passo para uma pecuária rentável e competitiva. Certo. O primeiro livro é O Seu Dinheiro é Capim, o segundo, Seu Pasto é Lavoura, e nesse evento da Scott, no encontro de intensificação de pastagens, nós vamos lançar o No Pasto é Mais Barato, justamente um passo a passo para a intensificação. Então, esse encontro em Ribeirão Preto é imperdível e eu espero todo mundo nos dias 24 e 25 de setembro lá em Ribeirão. Tá feita a recomendação, então. Janaína, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Na semana que vem a gente se encontra de novo nas quartas-feiras, na nossa sessão de pastagem. E fica aí a recomendação para os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro para não perder esse encontro. Obrigado, Janaína. Grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigada e um abraço a todos que estão assistindo.